Iniciando a coletiva com o professor Eduardo Barroca, e a primeira pergunta é do Iverson Fernandes, da Rádio Gazeta. Boa noite, professor. Jogando fora de casa é sempre importante pontuar. No entanto, pelas circunstâncias do jogo, o CRB teve uma chance gigantesca de sair com os 3 pontos. Você acredita que a equipe teve dificuldade de propor o jogo após a expulsão, tendo em vista que o Galo só conseguiu a bafa na reta final? Bem, boa noite aos torcedores aí do CRB. Falou muito bem, jogo difícil, um jogo fora de casa, mais um jogo fora de casa, na verdade uma sequência de 3, né? A gente vai fechar aí agora no meio de semana o 3º jogo fora de casa, um jogo contra um adversário que vinha de um título, vinha entusiasmado, estádio cheio. Acho que a gente teve algumas dificuldades no primeiro tempo, conseguimos sair na frente, sofremos um empate ali na reta final. No segundo tempo houve o advento aí da expulsão e acho que a gente teve um controle do jogo pela bola, tivemos as nossas oportunidades, assim, acho que o Matheus Nogueira foi muito bem ali na defesa da cabeçada do Mikael, a gente finalizou de fora, a gente teve oportunidade de bola parada, mas a equipe do Paysandu se retraiu, se fechou e apostou em contra-ataque, então o jogo foi ficando perigoso, mesmo a gente com 1 a menos, a gente tentando propor o jogo, terminando no segundo tempo quase com 70% de posse de bola, mas era um jogo que se a gente tentasse entrar de qualquer forma, a gente corria risco de sofrer com os contra-ataques e a gente não queria isso, né? Então a gente concedeu poucas oportunidades para o Paysandu no segundo tempo, tentamos entrar com a bola no chão, a equipe do Paysandu se fechou bem, mesmo assim tivemos as nossas oportunidades, então fizemos 10 pontos em 15 disputados, competição é equilibrada, pontuamos fora de casa, então passou esse jogo não volta mais, agora a gente precisa se preparar para uma nova etapa, um espírito de Copa, um jogo dificílimo contra o Santos na Vila, para que a gente faça um grande jogo na quinta-feira. Pergunta do Marcelo Rocha, da Rádio Difusora. Professor, a atuação dos goleiros contribuiu para o empate? Acho que tanto o Matheus Albino como o Matheus Nogueira são 2 grandes goleiros. Acho que no primeiro tempo a equipe do Paysandu também teve algumas oportunidades. Nós tivemos também boas oportunidades, os goleiros realmente foram muito bem. E eu acho que realmente a atuação dos goleiros impediu que saíssem mais gols das 2 equipes. E a gente lamenta porque, principalmente do nosso lado, poderíamos ter saído daqui com a vitória por aquilo que a gente criou, pelo nosso controle de jogo, principalmente no segundo tempo. Pergunta do Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, da Rádio Nova Farol de Penedo. Barroca, nos últimos 2 jogos, o CRB marcou 1 ponto, depois de um ótimo começo de competição. Fale um pouco sobre o momento atual da equipe. Jogamos 5 jogos na competição, 3 jogos fora de casa. Dos 3 jogos fora de casa, a gente ganhou 1, empatou 1 e perdeu contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, que a gente sabe que era um jogo dificílimo. Nos 2 jogos em casa nós vencemos, a gente conseguiu pontuar, fazer 10 pontos de 15 disputados. Precisamos ter ciência da dificuldade da competição, muitas equipes queriam ter os 10 pontos que a gente tem até agora. Temos inúmeras coisas para melhorar, para ajustar, para cobrar, para corrigir, esse é o nosso trabalho, a gente nunca está satisfeito quando a gente joga e não vence, ainda mais um jogo desse que a gente sai com o sentimento que podia ter vencido, né? Então a gente não pode se acomodar e achar isso normal, vamos trabalhar, vamos corrigir, vamos cobrar, mas valorizando principalmente a postura que o grupo tem tido. O nosso grupo tem sido um grupo com muita vontade de crescer, com muita vontade de aprender, com muita vontade de jogar coletivamente. Acho que a gente tem jogado coletivamente. As dificuldades que a gente tem tido dentro da competição são dificuldades circunstanciais. Eu acabei de falar com eles aqui que temos muitas coisas para melhorar, mas que a gente precisa ter postura e eu acho que hoje a nossa equipe teve uma postura, principalmente depois das dificuldades que a gente teve no início do jogo. A gente trouxe o jogo de novo para o nosso controle e criamos oportunidades que podiam ter nos dado a vitória. Agora é virar a chave. Fizemos 5 jogos na Série B, agora virar a chave para um jogo dificílimo de Copa do Brasil, para fazer um grande jogo na Vila, e aí sim voltar depois novamente a focar na competição da Série B, que é tão difícil.